Bom dia, pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro vídeo da maratona intitulada Dúvidas Enem. Nesse primeiro vídeo abordarei o conteúdo linguagem culta e linguagem coloquial. Vamos a um resumo. Linguagem culta, utilizada em situações formais, documentos oficiais, preocupação com pronúncia de palavras, uso do português culto, não utilizo gírias, sendo classificada como uma variante prestigiada, utilizada em determinadas situações. Exemplos: Diário Oficial da União, como se tratam de leis, tanto de direito civil brasileiro, o livro mostrado aí, são situações jurídicas em que eu tenho que abordar e usar um português culto por causa do seu interlocutor e a situação adequada. Linguagem coloquial. Características, relações informais entre duas pessoas, cotidiano, espontaneidade. Não me preocupo com a estética formal da língua portuguesa. Tem a presença de coloquialismos, formas abreviadas e uso frequente de palavras para articular ideias, como por exemplo as gírias, pega leve, tarolando, peraí, tipo assim, coisas corriqueiras do dia a dia. Exemplo de situação, tirinhas. Esse exemplo é bastante utilizado no Enem, como a gente já pode ter percebido. Como o Enem aborda essas questões? Primeira questão. A primeira questão traz um trecho de um rap elaborado por Gabriel, o Pensador, em que ele nos traz uma mensagem, como a gente pode ver. A questão diz assim: até quando não adianta olhar para o céu com muita fé e pouca luta? Levanta aí que você tem muito protesto para fazer e muita greve. Você pode, você deve, pode crer. Ele está transmitindo uma mensagem através de uma música. Ele está sendo espontâneo nesse caso. As escolhas linguísticas feitas pelo autor conferem ao texto. Como ele está sendo espontâneo, utilizando de uma linguagem coloquial, a gente já percebe que a resposta correta é a letra D. Mas vamos ver por que as outras estão erradas. A letra A fala caráter atual pelo uso da linguagem própria da internet. A gente não tem uma definição de linguagem própria da internet. Não é esse o termo correto. A letra B, cunho apelativo pela predominância de imagens metafóricas. Não se percebe o uso de imagens metafóricas nessa música. Letra C, tom de diálogo pela recorrência das gírias. Até tem algumas gírias, mas a característica não seria um tom de diálogo entre duas pessoas. E a letra E, originalidade pela concisão da linguagem. Não é uma linguagem concisa esse trecho de música, o que nos revela como resposta correta a alternativa D. Outra questão, Enem 2010. Aqui é uma situação de um cidadão brasileiro que enviou uma carta para o presidente Getúlio Vargas lá nos anos de 1940. Essa carta vem abordando assim: venho solicitar a clarividente atenção de Vossa Excelência. Então ele está se dirigindo a um interlocutor diferente e uma situação mais culta. Vamos ver o que a questão está perguntando. O trecho é uma parte de uma carta de um cidadão brasileiro, José Fuzeira, encaminhada em 1940 para o presidente da República, Getúlio Vargas. As opções linguísticas de Fuzeira mostram que seu texto foi elaborado na linguagem, como a gente já percebeu, é uma linguagem culta, adequando-se ao seu interlocutor presidente e a situação de comunicação, um ofício, uma coisa, o que nos leva como alternativa correta a letra D. Vamos analisar as outras porque estão erradas. Letra A fala regional, linguagem regional. Não é o que está se tratando, porque não estamos falando de uma linguagem típica de uma região, como a região dos sertanejos, a região dos cariocas. Não é isso que a questão está abordando. Letra B, jurídica exigida pelo tema relacionado ao domínio do futebol. Ela tem uma linguagem um pouco jurídica, em alguns termos, mas não é o predominante. Letra C e a letra E, tanto uma como a outra, falam em linguagem coloquial informal, o que a gente não está abordando aqui.
porque o nosso interlocutor é o presidente e a situação é uma situação privilegiada nesse ofício. Então, o que nos leva a crer que a única resposta correta para essa questão é a letra D. E aqui está o comentário. Então, muito obrigado. Esse foi o primeiro vídeo do canal abordando dúvidas Enem. Até a próxima. Obrigado, pessoal.